Desenho nas suas disciplinas, né? Desde o desenho de produto, o desenho do garfo, né? Projeto, e passando pela área de comunicação visual. Na época a palavra design não se usava, né? Se chamava comunicação visual, e depois projeto de arquitetura e urbanismo, até a cidade e urbanismo. Então a gente abordava todas as áreas do projeto, desde uma coisa mais específica até uma extensão muito maior, mas sempre com essa visão humanista. Então era sempre a partir do ser humano, né? E aqui é um pouco dessa história dessa sociedade de 38 anos. Eu estou de costas aí no centro. A gente estava fazendo a foto, a gente clicou e correu para pegar o lugar ali para ficar de frente para a foto, mas a câmera clicou antes da hora. E então aqui à direita é o meu sócio Giovanni, que está sócio até hoje. Eu estou esbarrando na Massu, que é a mulher dele, atual também, é o único casamento que perdurou, os outros todos viraram, e a sociedade continuou. E aquele atrás da minha cabeça é o Ronald, que é sócio até hoje também, e esse à esquerda é o que já não é mais sócio, é arquiteto, mora em Cunha. Bom, vou passar a palavra agora para o Marcos. O Marcos vai contar um pouco da trajetória do Instituto Alana. Então, gente, Então, em primeiro lugar, super legal estar aqui. Obrigado, André, pelo convite. E essa é uma parceria que começou com esse projeto aqui, que o André vai explicar um pouquinho para vocês depois, que é o logo do próprio Instituto. Mas o Alana nasce há mais de 20 anos atrás, numa história de uma grande área em São Paulo, que era da família da minha esposa, que foi invadida como várias áreas são. E aí se começou um projeto social ali dentro, né? E esse projeto social, a partir de 2005, ele passa a ter uma história um pouco também, quando a gente começa a trabalhar com o direito da infância e desenvolvimento, com projetos na área de educação, etc. E a partir de 2012, como vocês vão ver que está aqui, tem um boom de novos projetos com uma pegada muito voltada para a comunicação também, né? O Alana tem essa história mesmo. O nosso público principal é a criança, né? Porque a gente acha que a criança é o grande veículo da transformação. A gente não desistiu da nossa faixa etária, da nossa geração, mas a gente acredita que a criança é uma ferramenta de mudança para ela também. Ela nos mostra muitos caminhos que a gente pode seguir através da gente mostrar essa criança. A gente mostra caminhos para a gente mesmo. A gente tem duas grandes áreas dentro do Alana, né? Essa área de desenvolvimento que a gente tinha lá no Jardim Pantanal, em São Paulo, que é essa área que foi invadida, a gente conseguiu fazer um processo que durou 20 anos, fazer um processo que a gente devolveu essa área para a comunidade, e hoje a comunidade toca essa área com um conselho de moradores. O Alana faz parte desse conselho de moradores, e a gente hoje nessa comunidade a gente funciona como um facilitador dessa relação. A gente tem outros projetos voltados em duas grandes áreas, na área de desenvolvimento da infância, alguns projetos de educação, o Criativos, que a gente vai mostrar mais a fundo hoje, é um desses projetos da área de desenvolvimento. E a gente também tem uma área bem forte de advocacy. Aqui no Brasil, pela Constituição brasileira, pelo artigo 227, a criança tem prioridade sobre qualquer outra coisa na nossa Constituição, né? É o único lugar que a palavra prioridade vem escrita na Constituição Federal, quando se trata da criança, né? Então a criança e o adolescente hoje, na sociedade brasileira, a sociedade brasileira escolheu que ela tivesse prioridade, né? E é muito curioso, né, que apesar da própria Constituição, que é a maior lei que o Brasil tem, que qualquer país tem, e a gente tem um código hoje, o ECA, né, que é um código voltado à criança e ao adolescente, nenhuma faculdade de Direito do Brasil tem o estudo do ECA como obrigação, né? Então são desses fatores assim, que a gente tem leis maravilhosas, e o Brasil realmente tem leis maravilhosas, né? Mas a gente tem uma aplicação dessas leis de uma maneira muito pífia. E aí que a gente fica, e o Alana tem uma dessas funções de tomar conta dessa história, de denunciar, etc. Comprar briga com gente grande. E a gente começou muito, né, há um tempo atrás, quando a gente tinha esse atendimento no Jardim Pantanal,
E o nosso segundo grande projeto, a gente via lá no Jardim Pantanal, aqui, os problemas que a gente tinha nessa bolha cultural que a gente vive, nessa bolha de consumo que a gente vive, né, dentro da nossa realidade. A gente tinha problemas comuns que aconteciam independente das classes, né? E uma delas era essa questão do consumismo infantil, né? A questão da criança sempre querer ter, ela achar que ela tinha que ter para ser alguma coisa, né? Então aquela coisa, eu preciso ter para ser aceito por um grupo, né? Eu preciso comer certos alimentos para sentir parte de uma galera, né? Você tem um país com obesidade infantil, você tem um país com sexualização precoce, você tem uma série de coisas acontecendo hoje em cima dessa infância que a gente foi criando, né? E o Alana começou a atuar muito disso, e no começo a gente criou um projeto chamado Criança e Consumo, que era um projeto que tentava mostrar e tentava levar para a sociedade esse debate sobre a publicidade dirigida para a criança, né? A publicidade que despertava o desejo da criança. Nesse momento a gente era uma equipe, eu não estava lá ainda, mas era uma equipe muito de acadêmicos, e a gente entrou numa esfera muito de denúncia, briga e Ministério Público, etc. Né? E a partir de 2012, o André depois conta um pouquinho essa história, a gente resolveu, né, mudar um pouco a imagem do Alana, se aproximando um pouco da comunicação, né, que aí coincide com a minha ida para a Alana, mas que eu venho dessa área de comunicação, apesar de ser formado em Direito. Eu vou para a Alana e a gente começa nessa história mais do diálogo, né, mais na construção de agenda comum, com quem a gente antes brigava, a gente começou a construir, e a gente conseguiu levar esse debate para um lugar bacana hoje. Então, são todos esses movimentos transformadores que o Alana proporciona, mas depois a gente volta para mostrar cada um deles, ou mais precisamente cada um deles. O Alana, a gente tem uma visão muito grande, né, a nossa missão todo dia, o nosso sonho todo dia é sair dessa bolha cultural que a gente está inserido. Eu tenho dito que o Alana hoje vive numa das bolhas culturais mais cruéis que tem, que é a bolha cultural da Vila Madalena, em São Paulo. Né? É uma elite é uma elite cultural muito fechada, né, e muito pouco aberta acredito, a movimentos mais populares. O Alana tem um esforço diário mesmo de tentar furar essa bolha, de tentar levar sua mensagem para quem de repente está um pouquinho mais longe dela, né? Então a gente aposta em várias ferramentas, inclusive no audiovisual, como uma grande ferramenta de impacto que a gente tem. E a gente também, a inspiração é outra palavra muito grande da gente. Então tudo que a gente procura fazer, e essa parceria nasce com esse olhar, tudo que a gente procura fazer tem que ser muito bonito, né? Tem que inspirar, tem que emocionar, muito mais do que convencer, né? A gente trabalha muito com educação lá dentro, e então, a gente tem que formar os professores, a gente tem que formar tantos professores, etc. E a gente parte do princípio que o professor está até cansado de ser formado. Hoje o professor precisa ser inspirado, precisa ser tocado, a gente precisa falar com as pessoas pela emoção. Então a gente opera muito nessa área. Sobre esse projeto que a gente vai falar hoje, a gente vai entrar um pouquinho mais nele, que é o Criativos da Escola. É um projeto que nasceu na Índia com o nome de Design for Change, que é um projeto baseado em Design Thinking, onde você leva para escolas e propõe para grupos de alunos resolverem ou propõem soluções para problemas que acontecem dentro da escola e ao seu redor, né, como uma solução imediata ou facilitada pelo professor, e esse grupo busca essas soluções. E sempre em cima da empatia, do protagonismo, da criatividade e da colaboração. Pode andar um pouquinho? Então a gente tem hoje, né, por exemplo, esse projeto já está no Brasil há 3 anos, a gente está no 3º desafio. Todo ano a gente lança um desafio desses projetos. No primeiro ano a gente recebeu 470 projetos do Brasil inteiro. Ano passado, em 2016, a gente recebeu 1.014. Esse ano a gente está perto de receber 1.800 projetos, mais ou menos, que é a nossa expectativa desse ano. A gente já teve 362 municípios participando dessa história só no passado, e o Brasil todo participa. A gente tem os ganhadores do ano passado, só para vocês terem uma ideia dessa demografia aí. A gente tem projetos do Brasil inteiro que venceram, e é muito interessante que quando a gente julga esses projetos lá, você é um dos jurados? Não. O André é um dos jurados. Quando a gente julga esse projeto lá, os projetos que a gente recebe, a gente não sabe de onde eles são.
E é muito interessante que, quando vocês vão ver a distribuição disso aqui, vocês têm um projeto do Rio de Janeiro, né, você tem um projeto de São Paulo e os outros projetos bem espalhados também, né? Então a gente tem muita criatividade pelo Brasil inteiro, muita ação pelo Brasil inteiro acontecendo nesses projetos. O Criativos da Escola desembarca na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Esses são os exemplos, tá, de projetos que a gente recebe, Lá, tá? muitas crianças e jovens têm o costume de capturar aves silvestres para manter em gaiolas ou vender. Durante uma aula de ciências, os alunos contaram que muitas aves capturadas sofriam maus tratos e algumas inclusive morriam. Conversa vai, conversa vem e os jovens chegaram a uma decisão: não mais capturar as aves. Em seguida, se perguntaram o que fazer com as gaiolas vazias. Um dos alunos teve uma ideia: transformar as gaiolas que prendem pássaros em gaiolas que soltam livros. Para colocar a ideia em prática, criaram uma campanha para arrecadar livros e outra para coletar gaiolas, mobilizando toda a comunidade. Teve até a oficina de artesanato na escola, para estimular que os estudantes encontrem outras fontes de renda e deixem de lado a captura de aves. As gaiolas literárias estão espalhadas por vários pontos da cidade, de uma feira tradicional a um ponto de ônibus. Quem estiver passando pode pegar um livro e deixar outro. Antes, gaiola era vista por lá como sinônimo de prisão. Agora, gaiola é casa de porta aberta, onde só mora livre. Esse projeto é um dos muitos projetos que o Criativos recebe, e tem projetos que são realmente emocionantes. A gente só mostrou esse, mas tem um que particularmente me tocou muito, e era uma situação onde numa escola estava havendo muitos roubos, e de repente algumas crianças, adolescentes na verdade, formaram um comitê que era um comitê para tentar resolver esse problema. E aí eles conseguiram lidar com isso através de uma liderança. Eram 3 ou 4 pessoas que estavam tocando o projeto, e um dessas pessoas era o líder da Marcos Mucorice. Eu estou falando pela memória, que já faz 2 anos, mas a memória que eu tenho é essa. Então, um dos caras era justamente, ele era o líder, e ele era um cara que fazia meio uma ponte entre a escola e a diretoria e tudo mais, e as crianças, os outros alunos que estavam justamente envolvidos nesse processo. E ele era um cara super problemático, tinha uma família bem desestruturada, era um cara que já tinha tido muitos problemas de violência, brigava, tinha sido preso. A família disse que ele não durava até os 17 anos, né? Ele ia morrer, essa história estava sendo contada justamente no momento da premiação, onde o cara estava lá junto com a equipe dele. E ele estava se abrindo ali para todo mundo. E ele se abrindo para todo mundo. E daí o negócio começou a ter um resultado incrível, então o problema de roubo acabou sendo resolvido. Eles passaram a ser um fórum onde os alunos procuravam e trocavam, era quase como uma psicoterapia realmente com os alunos, né? E eles começaram a resolver o problema de fato. E tinha uma pessoa que era a coordenadora, que é essa figura da escola, que ajuda a organizar esses processos, porque são processos extracurriculares, né? Acontecem no espaço da escola, mas são extracurriculares, fora do horário da escola. E tinha essa professora que era a líder do negócio, e ela, no meio do processo, ela teve um acidente e morreu, um acidente de trânsito. E aí o cara ficou devastado, né? O cara ficou devastado. Ele contando a história pra gente, ele começou a chorar no palco. Foi um negócio assim de tocante, de uma profundidade, mas depois eles conseguiram se reestruturar, e o menino, ele ficou assim, você percebia no relato dele que ele estava no ponto de recair, de voltar, mas depois ele se agarrando na história do projeto, e para continuar ajudando, ele conseguiu retomar a coisa, e o negócio foi super bem, foi um dos projetos premiados. Assim, é uma coisa tocante, todo mundo chorando, obviamente, na apresentação, né, que foi feita, a entrega dos prêmios, um negócio assim muito comovente, muito potente. Então, são projetos desse tipo que a gente vê no Criativos. E tem uma, aí voltando para a FAO, onde o André estudou, todos esses projetos eles nascem de 4 verbos, né? Então tem o sentir, que a pessoa vai e sente o problema, tem o imaginar, como é que eu imagino essa solução para essa história, o que eu faço para resolver, o cara vai lá e faz, né?
e no final como é que compartilha a solução. Né? Então esse Que é o gestar. É exatamente o processo do design thinking, né? Exatamente. Primeiro começa com a empatia, né? Emphasize, depois é o create, depois é o prototype e depois é o teste. Então é exatamente o processo de design thinking, né? E é um processo que assim, é tiro e queda, não dá errado, é só quem é designer tem que trabalhar assim. Aliás, quem é designer aqui, por favor, pode levantar a mão? É uma boa parte. Bom. Então é levar a linha de raciocínio para vocês para dentro da sala de aula. Basicamente esse projeto Isso hoje está em 40 países, né? A gente recebeu nos 2 anos do Desafio Week os projetos, e são projetos como esse que vocês viram aqui. Bom, agora nós vamos mostrar um pouco de como é que é o case gráfico do Criativos da Escola. Primeiro ele começa com nós fizemos um processo de naming, né? Os processos de naming na OZ tem toda uma metodologia onde a gente cria e elege pilares semânticos, que são os temas que aquele problema ou que aquele desafio, que aquela marca, que aquele nome tem que trazer, né? Então a gente bota lá aqueles eixos semânticos e daí a gente faz uma grande sala, chama bastante gente do escritório, junta todas as equipes, né? O escritório é estruturado em várias equipes, mas a gente junta, faz um negócio transversal para justamente ter mais ideia. E daí bota todo mundo numa sala, discute o problema, discute a questão e daí começa a fazer um processo de brainstorming comum. Brainstorming é um processo onde todo mundo vai falando e a gente tem uma pessoa que é rápida na anotação e a gente vai construindo e botando esses nomes dentro desses pilares de eixo semântico e um nome vai motivando o outro e uma pessoa pega o gancho da outra e a coisa vai andando e esse é o processo de criação de nome. Depois, obviamente, a gente faz toda uma seleção e a gente faz toda uma parte de consulta para ver se eles no INPI e tudo mais, enfim, essa metodologia. A gente não faz isso com nenhum cliente, obviamente, porque dentro desse processo sai muita merda, porque as pessoas falam qualquer coisa. E é divertido, dá risada, porque é um processo que tem que ser solto, tem que ser livre, porque senão fica travado. Mas com a Lana, que é um cliente especial, um parceiro, um amigo, a gente faz. E acrescenta, né? Que acrescenta muito. E muitas vezes eles fazem o próprio nome que eles estão contratando a gente para fazer, que é o melhor ainda. Então a gente começou com o desenvolvimento do nome. Eu queria contar um pouco como é que é a metodologia do vídeo, que tem bastante design, que eu gostaria de dividir com vocês, né? Mas então essa marca, né, chegamos a esse nome maravilhoso, né, Criativos da Escola. Tem uma outra coisa que eu acho muito legal também, do Alan, especialmente do Marcos, é que todos os nomes que a gente cria lá são nomes que têm uma objetividade, eles são diretos, eles trazem exatamente o conteúdo, aquilo que eles estão, a história que eles têm que contar, está transparente e direta no nome. A gente tem hoje em dia uma tendência muito grande para nomes, principalmente no universo digital, né, nomes criativos e redondos e inspirados, mas que são legais também, acho que são legais, principalmente quando pegam, né? O Waze é maravilhoso, por exemplo, né? Mas a gente, aqui é uma outra coisa, né? Eles são nomes que vão mais direto ao ponto, isso acho importante também. A gente tem aí 3 pilares importantes. Então, o primeiro deles é um grupo em ação. Então, se a gente está falando de juntar crianças, né, para se mobilizar em torno de uma causa, a gente está falando de um grupo, de um coletivo, né? Depois a gente tem a expressão, que é muito importante, porque esses trabalhos são todos trabalhos que são prototipados na escola, como o Marcos falou, né? E esses protótipos são protótipos assim intuitivos, as pessoas fazem do jeito que dá. E design thinking tem isso, é prototipar com os recursos que você tem à mão, não é fazer um protótipo muito sofisticado, é fazer como dá, como pode, para realmente experimentar e ver o que dá. Então ele tem essa coisa da expressividade e da crueza do traço, né? Ele tem que ser uma coisa manual e expressiva, né? E ele tem a direção é importante porque assim, existe um objetivo, existe um propósito, existe uma meta e a gente está caminhando para algum lugar, né? A marca que a gente chegou foi essa. Normalmente o nosso processo também apresenta diversas alternativas de marca. Nesse caso, essa já estava dentro da primeira leva e ela já foi de cara escolhida tanto pela Alana quanto pela gente, era a nossa preferida também. Sempre que uma marca vai muito bem, e mesmo que ela seja aprovada de primeira,
Vocês sabem que ela volta, nunca é uma coisa que está feita e acabada e faça-se a arte final e manda imprimir, não é assim. Quero ver como ela fica em verde. A gente testou, a gente mudou de coisa. Tinha uma questão de ortografia também, porque a gente já fez o criativo sem o hífen. O designer que era responsável, foi responsável por essa versão, é francês. E ele fez sem hífen, e aquilo para ele era uma coisa natural, ele não estava nem aí, mas daí o Alana tem uma questão para a educação importante, então não, vamos hífenar. Mas aí o hífen desequilibrado e tal, então a gente chegou no meio termo, a gente conseguiu um hífen para lá, um hífen para cá, que também ortograficamente não existe, mas de qualquer maneira foi uma solução de consenso, né? E ela tem, né, um dos elementos que é importante nela, né, e que vem dessa coisa que eu estava falando, da expressividade desse traço, é o R. O R tem uma semicerifa ali, ele tem aquela puxadinha, né, que dá essa ideia de pé, de um pé caminhando. Tudo começou a partir desse R. Essa fonte é uma fonte de catálogo, não é uma fonte desenhada. Na verdade, a gente só alterou algumas delas, transformou, mexeu um pouco, mas essencialmente ela é uma fonte que tem em catálogo, né? E esse R aí foi a inspiração justamente de toda a essência dessa marca, que é a flecha andando, né? A seta andando. E que tem aquilo que eu falei, que é um movimento, né? Então isso é um movimento, tem que ser um movimento, isso tem que ter ação dessa marca. E basicamente tem esse coletivo também, que é super interessante, né? Então a gente pode, através desse recurso, fazer versões que são versões mais estendidas, até coisas desse tipo. Então a gente pode de fato brincar com esse coletivo, né? E trazer essa multiplicação de elementos aí, que vai dando exatamente o conceito do que é a ideia da marca, né? Que é engajar pessoas em torno de uma causa. Fizemos várias aplicações para conseguir mostrar a potência que a marca poderia ter. E depois a gente fez um kit de divulgação para as escolas. Então a gente criou alguns stencils, whatever, e que eram materiais assim de fácil utilização para poder marcar os encontros, para poder divulgar o evento dentro das escolas, né? Porque parte do processo é justamente divulgar o negócio na escola para as crianças se engajarem e para poderem se reunir, fazer uma coisa fora de hora de aula. Então precisa realmente da motivação das crianças. Então todo esse material foi feito, era um kit que era mandado para as escolas. E daí a gente registrou aí eles usando e foi um super sucesso. Isso funciona muito bem, né? Ela é muito fácil de reproduzir, porque é uma marca bruta, né? Ela não é uma marca ortogonal, não é uma marca precisa, ela é uma marca que se adequa muito a esse tipo de utilização, né? A gente desenhou todo um pacote também de posters promocionais e algumas alternativas para o digital também. Esse é um vídeo que a gente fez para escrever em Kami no IF. Design for Change is a global movement that stimulates students to identify and solve together the problems around them through a process inspired by design thinking. To start the movement in Brazil, Alana Institute, one of the country's strongest children's rights advocates, searched for a new identity and a name that would inspire and recognize students' participation efforts. We named this group of students School Creatives, and looked for an identity that could translate the steps of the creative process and the joint efforts for a common purpose. Thus, creativity in action is the brand driver. We created something versatile and playful, a brand that could be expanded into infinite uses, a never-ending logo that would express the unity of the whole and its multiplying effect. Support material kit and delivered it to groups of students as a first step to unleash creativity. Playing and working with this material, they felt like brand owners, creating communication tools to promote the movement among their colleagues and within their school and their neighborhood. A do-it-yourself way of spreading ideas, uniting more school creatives around a single purpose. A gente não podia estar mais feliz com essa marca, porque ela traduz de um jeito leve e muito bem-humorado os principais atributos do projeto, que são o protagonismo infanto-juvenil e a necessidade de que a criança trabalhe em equipe para conseguir realizar as ações que ela se propõe realizar.
Since the project launch in Brazil, Design for Change has reached 1,200 schools. The activities delivered a clear message. Together, we can change our lives. E Esse filme deu certo, né? Você ganhou um IF com ele. ganhamos um IF, que foi apresentado ontem aqui, não sei quem assistiu, mas ganhamos um IF, um super prêmio, a premiação mais importante do mundo em design. Bom, aí é uma história que também, fazendo a apresentação, eu percebi que seria legal contar e mostrar para vocês, porque, na verdade, assim, a gente não fez um branding estruturado ou um projeto de planejamento para justamente isso que acabou virando toda essa linguagem do Alana. Todo esse processo começou com um concurso, né, que o Marcos fez, que promovia nacionalmente a mudança da marca do Alana. Então ele fez na internet, lançou isso e recebendo propostas de trabalhos. Posso falar só um pouquinho sobre Conta, uma coisa? conta. Porque é o seguinte, gente, a gente tinha, com aquele projeto que eu falei para vocês do Clientes Consumo, tinha uma certa, girou um barulho enorme entre a Alana e agências de publicidade, né? Porque as pessoas achavam que a gente queria acabar com a publicidade, acabar com a comunicação, acabar com a história inteira da. E muito pelo contrário, a gente tem uma faixinha que a gente conta publicidade para criança, dirigida para criança, a gente não é contra a publicidade, né? Então tinha esse cenário em 2012. Então o que a gente resolveu fazer? A gente tinha uma opção, né, de bater na porta da OSC, eu nem conhecia na época, bater na porta da OSC e falar assim, vou fazer um logo, tá aqui o seu dinheiro e me entrega um logo, né? Ou, super honestamente, eu vou pegar o valor desse que eu pagaria para uma OSC, uma empresa que nem a OSC, para desenvolver uma marca, e levo essa linha de raciocínio para um prêmio grande de uma experiência, né, onde eu podia fornecer esse prêmio para quem ganhasse uma proposta de um concurso de um logo, né? Então a gente fez, essa foi a lógica por trás do porquê a gente resolveu fazer um concurso. Esse concurso a gente recebeu mais de 500 prêmios, 500 inscrições, e nessa hora do concurso a gente escolheu, a gente selecionou alguns jurados, né, que eram bem da área de design e tal, e o André foi um deles, e o André entra nessa hora. Esse era o nosso logo anterior a esse concurso. E não, imagina, vai entrando aí porque Vou deixar. Então a gente partiu desse logo e chegou nesse daqui, que é o que vocês já viram, né? Então, na verdade, assim, essa marca foi vencida por uma menina carioca, esqueci o nome dela, mas é uma designer carioca. Rio de Janeiro. E daí a gente fez só uma limpeza, um acerto na tipografia, escolhemos as fontes complementares, manualizamos, fizemos as aplicações e dá uma arrematada no pacote. O Marcos pediu isso pra gente, né? E a partir daí começou a se formar assim, uma parceria onde de fato a gente começou, eles começaram a pedir. A gente colocou ali em cima, tá meio apagadinho, mas tem lá os anos em que essas marcas foram feitas. E se vocês forem olhando, vocês vão ver que o volume vai se intensificando. Aqui, na verdade, eu vou estar mostrando algumas, acho que umas 5, nem são todas que a gente fez. A gente até passou por outras, por mais. Mas virou uma dinâmica bem intensa e aonde esse trabalho conjunto, né, foi se intensificando, né, essa dinâmica foi se intensificando. Esse nome Satisfeito já foi a primeira marca que a gente fez a partir da mudança do Alana e a gente já fez o nome juntos. Então já foi assim de cara, a gente já partiu, saiu do namoro para a cama diretamente, né? Foi. E aqui tem, bom, conceitualmente esse programa é um programa que alguns restaurantes aderiram, foi feito também uma plataforma digital e nesses restaurantes você tem alguns pratos no cardápio onde você doa 1/3 do seu prato em termos de quantidade de comida para uma refeição de uma criança. Você está alimentando uma criança, porque partindo do princípio de que na verdade a gente come demais e que normalmente nos restaurantes a gente tem pratos grandes demais, então isso daí foi uma maneira de você dividir. As pessoas estão comprando um prato num restaurante caro e estão doando 1/3 do valor disso. Obviamente não é a comida que se doa o valor. E isso vai para o site, e o site tinha toda uma conexão com uma série de instituições, de ONGs, que também trabalhavam com a criança, e eles redistribuíam esse dinheiro, né? E daí, conceitualmente, a gente tem essa imagem, então, aí do adulto e da criança se beneficiando, os dois, né, através desse sorriso, e ao mesmo tempo tudo forma um grande sorriso, né?
né? E obviamente o nome satisfeito, que é muito bom, né? Que é o garçom chega para você, quando você terminou de comer, fala assim, está satisfeito? Você fala assim, obrigado, estou satisfeito. E normalmente seu prato tem comida ainda, né? Então a ideia toda veio a partir desse conceito. Prioridade absoluta, então, é um pouco do que o Marcos já contou, né? É a defesa do direito da criança. Talvez de toda a família de marcas essa seja a mais institucional, porque ela é totalmente voltada para esse segmento de advocacy, né? Então lida com advogados, então ela tem essa, é a prioridade número 1, que é a criança, que está na Constituição e que são os direitos da criança defendidos, né? Um outro olhar para crianças com síndrome de Down, então a gente se baseou nessa ideia dessa peculiaridade que é o olhar da criança com Down e esse coração, né? É um olhar do coração, é um olhar da afetividade, que também é uma forma de expressão muito forte dos portadores de Down, né? Maria Farinha essa tem uma história bem bacana. Depois eu queria que o Marcos contasse um pouco do que é de fato a empresa. Isso não é um programa, isso é uma empresa de fato. Que surgiu, ele já mais ou menos introduziu o assunto, da necessidade de se usar a comunicação, e no caso o cinema, como forma de expressão para poder construir causas, para poder engajar mais gente em torno de causas, né? E a marca, o desenvolvimento da marca foi a partir de uma marca existente. Existia já a ideia do caranguejo, né? Que é a Maria Farinha, né? Que todo mundo conhece. Aí o caranguejo também, a Maria Farinha... Siri, né? O tipo do Siri. Siri, ele foi utilizado, imagina, nem sei isso, mas a nossa interpretação pelo menos é essa, que ele tem aquele farol, aquela antena, né, os olhos são na ponta daquelas duas hastezinhas, né, e ele é muito ligado, ele é um bicho que sabe o que está acontecendo, ele corre para trás, ele corre para frente, é um bicho que é esperto. E ele parado consegue olhar 360. E consegue olhar 360 graus, né? Então é um pouco a proposta da produtora, que tem justamente essa visão e que está atenta aos problemas e que vai buscar justamente produzir filmes em torno de problemas que ela julga importantes. Bom, finalmente, para apresentar o conceito, a gente estava lá trabalhando com o mesmo designer francês, Benoit. Estava pesquisando, sempre o processo começa com pesquisa, com buscas na internet. Ele achou uma ilustradora que ele achou maravilhosa, não sei o quê, que tinha esse Siri. Então, o que a gente faz normalmente é, a gente, quando tem um ilustrador envolvido, a gente pega uma referência, que pode ser de um catálogo, ou que a gente faz, ou enfim, que seja de uma pesquisa na internet, e bota essa referência, e depois, a partir se esse caminho foi o caminho escolhido, a gente vai desenvolver a ilustração, aí sim com o ilustrador e tudo mais, e fazer a coisa da forma final e legal. Mas daí, ele agradou tanto o desenho desse Siri, que a gente começou... Primeiro a gente apresentou, foi o escolhido. Aí a gente falou, puta, agora ele está com um problema, porque eles escolheram a marca, nós não podemos usar esse desenho sem autorização, ou pelo menos fazer um desenho original. Aí a gente foi, vamos chamar um ilustrador para fazer. Pô, não queremos, nós queremos esse, nós gostamos desse desenho. Então vamos tentar redesenhar de uma forma que ele fique uma outra coisa. Daí a gente fez um monte de exercícios, fazendo um desenho diferente, mas a partir desse desenho, mas não chegava lá de jeito nenhum. Fizemos 500 alternativas. Aí no fim da história a gente falou assim, quer saber, vamos atrás do cara. Daí fomos atrás, é uma ilustradora francesa, né? Francesa, e daí nós conseguimos localizar, ela foi difícil localizar, estava de férias e tal, e compramos os direitos de uso desse desenho. Esse desenho era assim, era um rabisco na beirada de uma página de um caderninho que ela tinha publicado no site dela, e que o cara foi lá e pegou aquele desenho, né? Mas no fim, ela é super expressiva, né? Ela tem uma coisa meio atordoada, né? Ela tem uma visão um pouco assim, hipnotizada, né? Que eu acho que é o forte dessa marca. Você quer falar um pouco da Maria Farinha? Jogando a Maria Farinha para esse lugar aqui, há um tempo atrás, em 2007, 2008, a gente falava de cidade para criança de novo e tal, e a Ana, que é a nossa presidente, minha mulher, resolveu falar assim, ó, a gente precisa fazer um filme para mostrar para as pessoas o que a gente está falando, né? E ela tinha uma amiga dela morando nos Estados Unidos, cineasta, Stella Renner, ela foi lá, chamou a Stella vem dos Estados Unidos e grava um filme. E foi muito interessante porque nessa época eu era vice-presidente do Alana, só que eu não era o executivo do Alana, eu não estava no dia a dia lá, eu ia de vez em quando lá, etc. Eu trabalhava no marketing da Companhia Atlética, que é uma rede de academias. E aí, quando a gente mostrou um filme, ela chamou toda a equipe dela, né, do Alana na época, a gente passou o filme,
E aí o Alan olhou aquele filme, a equipe inteira, e a Ana, a nossa presidente, super democrática na condição de uma equipe, etc. Mostrou aquele negócio, a equipe olhou e falou assim, meu, tá ruim. Eu olhei aquilo e falei assim, cara, esse filme explica tudo, esse filme é o lugar, ele emociona. Não, mas esse filme tá aí, ele mostra criança, a gente não quer que mostre criança, a gente é uma equipe muito dura naquela época. E, meu, aí o filme foi gongado, a gente recebeu um não, né? O filme recebeu um não do cliente, que era o Alana, na primeira exibição. Aí eu tava tão jogado, e minha mulher, ela tinha gostado, mas tava meio indelicada com aquela história de equipe, tem que precisar de equipe, etc. Você não sabe disso. Aí eu olhei pra Estela, eu falei pra equipe e falei assim, gente, vocês não querem esse filme então? Aí os caras falaram assim, não queremos esse filme. Eu falei assim, tudo bem. Aí eu olhei pra minha mulher e falei assim, amor, você me dá esse filme de presente? Ela falou assim, tô. Aí eu olhei pra Estela, a diretora, Estela, quer ser minha sócia? Estela, quero. Aí nesse dia nasceu a Maria Farinha. A Maria Farinha nasce de um não de um cliente, né? Aí a Maria Farinha já fez filmes assim, putz, meu, a gente tem um documentário chamado Muito Além do Peso, que transformou a Coca-Cola Internacional. Ano passado a gente lançou um filme chamado Começo da Vida, que passou já em 190 países, virou a campanha da Unicef. A gente esse ano lançou um filme super bacana também sobre escola, chamado Nunca Me Sonharam, um filme lindo também, né? E tudo está numa plataforma chamada Videocamp, que o André vai mostrar um pouquinho depois também. Mas, e hoje a gente está desenvolvendo uma série super legal de ficção para a Rede Globo, que deve estrear no começo de 2019. A gente produz também para a Globo, para o Ano do Hulk, está produzindo uma série política para a Globo News, está produzindo uma série de empoderamento feminino para a GNT. Ou seja, está super legal essa nossa história. Esse não aí rendeu muito sim depois. Se não rendeu bem. Bom, Catraquinha é um filhote do Catraca Livre, que é um site que existe em São Paulo, e ele também foca na criança. Essa marca eu trouxe também muito mais por conta de linguagem, porque nós estamos redesenhando ela, porque na verdade toda a proposta, o nome está mudando, e toda a proposta dessa plataforma está mudando, então ela está sendo retrabalhada. Mas de qualquer maneira a linguagem dela é legal, é um desenvolvimento, é uma evolução daquilo que é a marca do Catraca Livre, para quem conhece, ela é mais ortogonal e tal, então ela é importante do ponto de vista de linguagem. E essa é a marca Videocamp, que o Marcos acabou de falar. É uma marca que tem uma linguagem bem pop e eu gosto bastante dela. Por mais que ela não tenha os elementos que são os outros elementos das outras marcas, ela tem, do ponto de vista de linguagem, ela tem essa mesma... Ela entra dentro desse universo de marcas pela forma e acho que pela leveza que ela traz, né? Ela tem essa ascendente, essa diagonal ascendente, né, que propõe um pouco a ideia da expansão e da divulgação e inclusive da projeção, né, a ideia de projeção de filme. É uma plataforma onde você tem diversos filmes que são filmes que estão disponíveis para se assistir, desde que seja feita uma projeção coletiva. Coletiva significa para mais de 5 pessoas. Exatamente. Então as pessoas podem baixar os filmes, estão todos lá de graça. São filmes importantes, filmes que muitas vezes estão no cinema, eles lançam direto. Então, por exemplo, no Início da Vida, que é Começo da Vida, que é um filme que foi para toda a rede de cinemas e tal, distribuído, ele já estava na plataforma, as pessoas podem baixar e podem assistir. A única contrapartida é que tem que publicar na plataforma também a projeção, como é que foi e quantas pessoas foram, uma fotografia. Então, se juntam uma galera, isso está sendo muito utilizado em escolas. Essa plataforma já está sendo utilizada em 80 países, né? O Começo da Vida levou essa plataforma para muita gente, e essa plataforma serviu como base também da campanha da Unicef, então está super legal. A gente tem mais de 300 filmes hoje lá. O Prêmio Cidade da Criança, né, esse é um outro programa, então, que premia prefeituras com que tenham iniciativas que são voltadas para a criança, espaços públicos, parques. E, então é uma premiação junto com a Rede Cidades Sustentáveis. A gente trabalhou aqui com essa ideia, né, do pé descalço. Eu acho que o que tem de legal nessa marca é isso, né? A gente discutiu, tinha que ter a criança, como é que representava a brincadeira, né? E como é que você representa a cidade. Vai aparecer mais para frente algumas alternativas que mostravam justamente a cidade mais focada e mais em questão, mas a gente foi
muito mais em cima da atitude e do benefício, né? Então como que a criança se sente quando ela tem um espaço para ela poder brincar, para ela poder se divertir e que ela esteja mais integrada com o meio ambiente. É quando ela está descalça, né? Quando ela está podendo correr descalço. Criança e Natureza também é um programa que parte do princípio de pesquisas, né, que mostram que crianças que têm a infância, a primeira infância, criadas em contato com o verde, em contato com a natureza, têm um desenvolvimento muito melhor, têm uma habilidade motora mais bem desenvolvida, percepção, enfim, adoecem menos. Então é todo um programa que vai em torno disso, tipo de criar sistemas, de botar as crianças em parques, em praças. Esse projeto é o projeto do Alana Rio de Janeiro. Ele tá situado aqui no Rio. A gente tem um escritório aqui e ele é conduzido aqui pelo Alana Rio. E é muito legal porque hoje tem vários médicos aqui do Brasil que estão receitando natureza como uma receita, né, que o cara sai são vários pediatras receitando natureza, né? Em vez de Rivotril, a gente receita árvore. E Educação dos Sentidos é um programa também parecido, né? Tem uma coisa muito bacana, né, que parte do princípio também, que também o contato com a natureza ou a brincadeira infantil, quando ela é uma brincadeira mais simples, quando ela é uma brincadeira na natureza, que usa objetos e é mais tátil, mais, enfim, promove um desenvolvimento muito mais interessante. Então, principalmente partindo dos sentidos, né? Porque essa é uma apreensão que vem dos sentidos e não é uma apreensão teórica, uma apreensão educacional, ela não é né, a partir da experiência que a criança tem, né? Então a gente buscou ali, é quase como um hieroglifo, né? Uma linguagem cifrada, um texto que não dá para se ler, né? E que ele foi feito a partir justamente dos elementos dos 5 sentidos, né? Então a gente tem uma orelha, a gente tem uma boca sugerida, a gente tem um olho e a gente tem um nariz. Isso é bem subjetivo, não é explícito e é melhor que não seja explícito, né? A gente tem também uma teoria que eu acredito particularmente, que marcas você consegue uma conexão muito maior com o público sempre que você tem, quando ela não é explícita, quando ela não entrega tudo no primeiro momento, né? Então uma marca tem que ser direta, ela tem que ser fácil de se entender, ela tem essa ambiguidade, né? Ela tem que ser direta e fácil, mas ao mesmo tempo, se ela tiver um segredo que o observador, quando ele percebe aquele negócio, ele fala, puta, entendi, é isso, ela está me mostrando isso. Aí ele vira cúmplice, porque ele fala, eu sou um dos que consegui ver e consegui entender essa marca. Ela falou comigo de fato. Então, não ser explícito muitas vezes é uma grande qualidade numa marca, né? E Criança e Consumo também foi redesenhada recentemente. O Marcos também já contou um pouco dessa do que é esse programa, o programa de advocacy. Aqui tem as não aprovadas, né? Então na verdade não são não aprovadas, na verdade são marcas que faziam parte do pacote das coisas que a gente apresentou e que na verdade outras foram escolhidas. Mas é legal aqui que fala um pouco do processo, né? O processo que a gente trabalha lá, todo mundo gosta da Alana como cliente no escritório. Na verdade a gente tem algumas equipes que têm atividades, nem sempre fazendo tudo dentro do escritório, obviamente, né? Algumas equipes ficam focadas em alguns projetos. Mas quando chegam projetos interessantes, a gente costuma abrir, a gente costuma horizontalizar. E aí todo mundo tem a possibilidade de participar, tanto nos brainstormings de nome, quanto nos desenhos de marca. Então as pessoas que participaram do brainstorming, a gente convida também para apresentar propostas, todos os designers que fazem parte da equipe. Então tem 35 designers, a gente vai ter um monte de propostas. Fica muito mais rico o processo, porque a gente tem mais gente desenhando, mais gente trabalhando. É interessante para os outros designers, porque não ficam... Muitas vezes o cara só faz embalagem, cansa de fazer embalagem, o outro só faz sinalização, cansa. Eu, no caso, atende marca. Então essa é uma maneira que a gente tem de democratizar os trabalhos interessantes. O Alana é sempre o cliente que é procurado. E fazendo essa apresentação, eu falei, puxa, mas a gente tem tanta coisa aqui. E percebi que tinha uma linguagem por trás disso tudo, né? E eu falei, bom, deixa eu tentar entender, vamos tentar mostrar o que a gente tem. Isso a gente nunca conversou junto, foi um trabalho que veio acontecendo ao longo desse processo,
não foi planejado, não existiu um branding que fala assim, não, você as diretrizes de branding do projeto, tem que... Nada disso. Foi acontecendo, foi sendo aprovado, uma coisa reforçava a outra, uma coisa puxava a outra, então conforme a gente vai vendo, a gente vai construindo a partir disso, né? Então é super legal. Uma das coisas é a paleta de cores, é uma paleta de cores secundárias, né? Então a gente não tem nenhuma cor primária, talvez só o vermelhão lá. Esse amarelo aqui está um pouco distorcido, talvez ele é um amarelo mais manga, então ele já também é secundário, ele não é o amarelo post-it, né? Não é aquele amarelo sem, o amarelo ali da blusa da minha esposa, minha belíssima esposa. Então é uma paleta secundária, né? É interessante também que essas marcas todas têm várias cores. Eu contei agora um pouquinho antes da apresentação, eu ia falar, são sempre duas cores por marca. Não são. A maioria delas tem de 3 a 4 cores, que é muita cor. Normalmente, duas cores é um bom número de cor para uma marca, até por conta de reprodução, limitação técnica, mas não, a maioria delas são bem coloridas. Depois tem a expressão, que eu coloquei lá atrás, né? Então, a expressão está no traço. O traço é sempre um traço expressivo, é sempre um traço não ortogonal, não retilíneo, é um traço que inspira, vamos dizer, emoção, né? O traço, esse tipo de recurso gráfico é o tipo de recurso para você trazer emoção daquilo que você está falando, né? E humor. Humor também eu acho que é uma coisa que não está na linguagem gráfica, mas está muito mais no significado, né? Então, todas elas têm um elemento de humor no significado, né? Elas sempre têm uma brincadeira, né? Ou tem um sorriso, ou sempre tem alguma coisa que leva para o lado do humor. E que eu acho que está muito relacionado, não só na forma como a gente trabalha, mas também com a própria atividade do Instituto Alana, né? As pessoas lá trabalham, se divertem trabalhando, está na cara, está todo mundo bem lá. As pessoas, quer dizer, as atividades são divertidas, existem vários processos que são processos interessantes, né? A Jam, por exemplo, né? Que é um processo onde eles juntam por um dia inteiro profissionais de todas as áreas, junto com a equipe do Alana, para em torno de um tema, de repente, se aprofundar e chegar a um resultado assim, de imersão profunda e que traga já um resultado rápido. O Marcos vai mostrar para uma marca que a gente fez isso, essa próxima que a gente vai chegar, e que é muito interessante também, né? E é um processo que as pessoas gostam de participar. Então essa marca, justamente, esse é o outro case, né? É o Believe.Earth. Esse entrou em último, né, aos 44 segundos do tempo, a apresentação de hoje. Né? Foi. Porque semana retrasada a gente teve aqui no Rock in Rio. E a gente teve no Rock in Rio, o Marcos vai contar, e a gente lançou essa marca no Rock in Rio. E daí, depois que a gente saiu do evento, obviamente todo mundo louco de braço, cabelo arrepiado, a gente falou, porra, semana que vem nós vamos voltar pra cá, nós temos que incluir isso dentro da apresentação. Vamos fazer, botar. Então eu vou direto para a marca e depois o Marcos vai explicar o que é o movimento. Então aí, conceitualmente, é uma marca que propõe aí uma proposta, né, para o nosso planeta, né, uma proposta de defesa do nosso planeta, uma proposta de acreditar que é possível garantir a continuidade desse planeta. O Marcos vai contar um pouco melhor, mas sinteticamente é isso. E ela tem dentro da essência dela exatamente esse círculo perfeito, né, o círculo que é uma forma assim, absoluta, né, no centro dela, mas com essa casca, que é uma casca rústica, também expressiva, também grossa, e que no caso traz uma expressão vamos dizer, talvez de mau uso, ou de estar um pouco machucado, né? A gente poderia ler assim, né? Esse desgaste também que tem no logotipo, também eu acho que é um pouco dessa ideia, né? Ele já está meio apagado, meio lixado, né? E ali dentro daquela essência perfeita, a gente tem uma flor ainda nascendo e rompendo e quebrando essa casca, né? Então, conceitualmente, ela vai por aí. Tem a versão vertical, versão negativa, e a proposta originalmente foi que a gente tivesse como marca preferencial essa versão negativa. E isso foi porque a gente percebeu nas aplicações, isso não é um caso, mas a gente percebeu nas aplicações que essa versão negativa, nem nada disso fala, por favor, aqui. Então a gente percebeu que essa versão negativa poderia ser um grande inspiracional
para que a gente pudesse falar do assunto que a gente precisa, da história que a gente precisa contar, né? Então, Marcos, conta um pouquinho o que é o Believe. Então, gente, assim, a questão assim, como a importância assim de vocês que são designers, para a gente conseguir transformar esse planeta melhor, é fundamental, né? A gente foi muito gozado que a Maria Farinha escreveu um filme que tem um roteiro pronto aí que a gente está negociando fora do Brasil, e esse roteiro todo, quando eu fui vender esse projeto, era baseado na nossa capacidade de sonhar, na nossa capacidade de conseguir ver um mundo que a gente quer viver, né? Eu faço parte de uma geração, onde o André também, onde a ficção científica pra gente era super aspiracional. A gente queria que chegasse naquele lugar. A gente queria estar naquele lugar que o cinema colocava pra gente, né? Os Jetsons. Os Jetsons falavam disso aqui, né? Era um desenho que passava na nossa época, os caras falavam num lugar num telefone sem fio. O Dick 3, que era um cara também da nossa época, ele falava num relógio, né? Neguinho, a gente, na minha apresentação, tem uma página criada por um designer em 1930, de uma revista Life Magazine, que tem assim, uma página dupla, uma pessoa falando numa televisãozinha nos Estados Unidos, conversando com uma pessoa numa televisãozinha na Rússia. Um raio ligando as duas. Um raio ligando as duas pessoas, e essa página dupla é de 1930, né? Tem páginas duplas de páginas de revista de publicidade, tal, de pessoas voando com um negocinho atrás, assim, tipo, né, que é comum, você vê essas pessoas usando isso hoje, outras fazendo compra de supermercado também pela televisão, só que com microfone. Então tudo isso aí, a gente sonhava com esse lugar aqui, e esse lugar que a gente sonhava, a gente chegou, né? Qual o sonho que a gente tem hoje, né? O que a indústria coloca pra gente hoje, o que a indústria de entretenimento joga pra gente hoje, qual é a nossa ficção científica de hoje? É Blade Runner, é Mad Max, é o dia depois de amanhã, né? A nossa geração, os nossos jovens hoje, é a juventude mais depressiva. A gente não tem um sonho comum, né? O nosso sonho comum é sobreviver, né? E é muito triste uma espécie ter que lutar pela sobrevivência, sendo que a gente ainda é espaço de uma geração que a gente lutava pela evolução. Então a ideia do Believe é de pessoas, é formado por pessoas que sabem que efetivamente a importância que a participação humana na Terra tem um reflexo sobre a crise climática que a gente está vivendo, mas que a gente não está favorecendo, uma narrativa de transformação, porque a gente está focado exatamente no que está acontecendo de errado, né? E sendo que tem acontecendo várias histórias de várias situações aí, acontecendo uma coisa legal. Então o Believe é uma grande produtora de conteúdo, né? Que tem esse perfil de trazer histórias legais, de trazer histórias que inspirem, de trazer histórias que façam a gente desejar estar aqui nesse planeta e desejar estar aqui nesse planeta de uma forma melhor. Então a gente mostra histórias e cria situações onde a gente consegue ver essas histórias acontecendo. Então quando a gente foi lançar essa história, a gente lançou no Rock in Rio, a gente falou assim, cara, a gente tem que e foi uma coisa louca também, porque eu consegui chegar no Medina para conversar com ele sobre o Rock in Rio há um mês e meio atrás. O Rock in Rio estava tudo prontinho, né? E eu contei essa história para ele, exatamente como eu estou contando para vocês, só que eu mostrei a apresentação. E ele é um cara que eu tinha assistido palestra, né? Eu adorava esse cara, eu nunca tinha tido contato com ele. Uma sobrinha dele nos apresentou, a gente estava almoçando aqui na Barra. E ele, quando eu falei, eu olhei pra ele assim, o cara chorando, ele falou assim pra mim, o que você quer? Eu falei assim, eu queria um espaço no Rock in Rio pra mostrar essa história e tal, né? Mas juro, gente, eu fui querendo um totem, né? Um backdrop pra chegar, eu vou levar alguém pra lá e tirar fotografia. Aí ele falou assim pra mim, tudo bem, você vai abrir o Rock in Rio esse ano, né? Eu falei, o quê? Não, você vai abrir o Rock in Rio, eu sou sempre eu que abro o Rock in Rio. Dessa vez vai ser você, tem um lance lá de tocar o sino e tal, e dessa vez vai ser você. Eu nunca tinha ido no Rock in Rio na vida. Aí eu falei pra ele assim, caramba, mas... Aí eu pensei, né? E uma das parceiras desse projeto aí, que trabalhou com a gente desde o começo, deu muita ideia e faz isso acontecer, era a Gisele Bündchen, né? É a Gisele Bündchen. Aí eu falei pro Medina, e se eu trouxer a Gisele pra abrir o Rock in Rio, né? Deve ser melhor do que eu, obviamente. Aí ele falou assim, pô, se você trouxer a Gisele, obviamente a gente está no mundo inteiro, né? Acredito que para criar qualquer coisa, primeiro é preciso imaginar, é preciso sonhar.
E por isso eu estou aqui. Porque eu acredito que é possível viver de um modo diferente. Sonho com um dia em que encontraremos o equilíbrio entre o ser e o ter, o receber e o servir, o desfrutar e o preservar. Juntos somos mais fortes. Juntos a gente muda uma história. Juntos nós podemos mudar o mundo. Por isso hoje nasce o Believer, um movimento global, uma plataforma para inspirar e conectar todos que acreditam e querem se unir para criar um mundo melhor. Vamos juntos vibrar mais alto e enviar essa energia positiva para o mundo. Imagine o mundo em que você quer viver. Imagine que já estamos vivendo nele. Imagine. A gente já está acabando, é o seguinte, isso aí tinha que entrar hoje, aí foi muito gozado, porque todo mundo que a gente estava lá, todo mundo no dia seguinte viu, a gente recebeu assim, zilhões de e-mails, assim, tipo assim, como é que a gente ajuda, como é que a gente faz, como é que a gente se acopla nessa história. E é um propósito nosso, a gente tinha combinado entre nós mesmos que a gente nunca ia dizer como, cada pessoa ia ter que achar mesmo o seu caminho de tentar contribuir nessa história inteira, né? A gente não queria falar eu fui pedir um totem, eu ganhei abertura, né? Então assim, cara, a gente sempre achava que a pessoa tinha muito mais a oferecer do que a gente ia pedir, né? Mas isso gera incômodo, porque as pessoas querem vir com um pacote pronto, tal. Aí anteontem à noite, ou sei lá, anteontem à noite, eu liguei pro André, eu falei assim, André, cara, vamos tentar mudar um pouquinho essa lógica para essa apresentação aqui, né? A gente está falando de gente que desenha o futuro, né? A gente está falando de pessoas que têm essa capacidade, né? Tem capacidade de fotografar uma história que você possa ver no futuro, de desenhar uma história que você possa ver no futuro. Então, de ontem para hoje, a gente criou uma página, né? Que chama essa aí, ó, só que está errado porque a gente não conseguiu o domínio do .br, só tem o .com, então esquece o .br, mas a gente fez assim, ó, desenho de futuro, né? Então é um super convite para vocês que estão aqui ajudarem a gente, não só a desenhar esse futuro, como também a espalhar essa ideia com outros designers também. Então essa plataforma aqui é uma plataforma que vai alimentar o Believe, a gente quer receber de vocês desenhos de futuro que vocês imaginam, desenhos de futuro legal que passa na cabeça de vocês, né? Tentar abstrair um pouquinho dessa coisa, dessa distopia que é colocada aí, e que a gente volte para esse mundo da utopia que foi comum à nossa geração, e que a gente consiga imagens legais desse futuro que a gente pode ter. Então esse é o desafio. Qual é um futuro possível, né? Qual é um futuro possível? Mais que possível, um futuro desejável, um futuro lindo. A gente quer de vocês uma imagem para a gente sonhar junto, né? Então esse é o desafio que a gente fez exatamente para vocês aqui. É a primeira vez que a gente está falando disso. O André vai super ajudar a gente a espalhar essa história nesse mundo do design brasileiro e internacional. E a gente adoraria receber esses desenhos, e esses desenhos vão para o site do Believe, vão para as redes do Believe, etc. Mas esse aqui é o hub preparado para receber desenhos de vocês desse futuro que a gente quer ver, que a gente ainda quer viver nele. Deu, né? Deu. Valeu, obrigado.